bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, mas Deus abençoe toda a sua família. E receba o nosso carinhoso abraço e o nosso muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de entrar aí no seu santo e abençoado lar e desejar a você muita paz, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. É isso mesmo, vida e saúde. E por falarmos em vida e saúde, é claro, já está no ar ao vivo para todo o nosso território o programa Vida e Saúde, o programa que une sempre a ciência médica com a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, minha gente, fé e medicina caminham sempre juntas. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Fabrício Dias Assis. Ele é médico anestesiologista e intervencionista em dor da Clínica Singular. Aceitou o nosso convite para falar tudo o que a gente precisa saber sobre a nossa coluna. Você tem dores na coluna, sofre de coluna, vai trabalhar, dói, vai levantar, dói. Hoje nós queremos aprender, entender como funciona, como que a gente pode se prevenir, quais são os cuidados, quais são os tratamentos. E o doutor Fabrício está trazendo o que há de mais moderno no tratamento para a coluna. Portanto, um programa imperdível, gente. E é claro que você é o nosso convidado especial. Eu já estou vendo aí na sua tela o telefone para você entrar em contato conosco. É de graça, minha gente. 0800 777 0021. 0800 777 0021. Temos um fixo também, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Temos também o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. O nosso médico já está aqui. E você já ligou para o seu vizinho? Já ligou para a sua vizinha? O programa já está no ar. A nossa super time, nossa super produção já preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Fabrício sobre coluna. Então, no tema de hoje, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você. Vamos à matéria e depois o nosso bate-papo. Você já ouviu aquela famosa expressão, é melhor prevenir do que remediar? Pois é, se hoje você sente dores na coluna, saiba que o problema não surgiu da noite para o dia. Eu tô vendo que você tá de mochila, com o bebê no colo. Você costuma ter dor? Tenho dor sim. E o que você faz quando você tem dor? Você toma remédio, você procura um especialista? Normalmente eu procuro um especialista. Você começou a ter dores depois de um tempo ou desde novinha? Não, depois de um tempo, principalmente depois que ele nasceu. Você costuma ter dores nas costas? Sim, costumo. Com frequência? Às vezes dá umas dorzinhas nas costas, sim. Você começou a sentir isso faz tempo? Ou de um tempo pra cá, assim, quando você foi envelhecendo? Eu acho que é a idade. Eu acho que deve ser a idade, sim. Porque antes não tinha essas dores, não. É bom a gente saber que o problema da coluna vai existir sempre, né? Então a gente vai envelhecendo. Então, como eu estava dizendo antes, a partir dos 20 anos, 25 anos, você começa a ter uma degeneração da coluna, independente do que você tenha, né? E essa coluna vai se degenerando. Na verdade, quando você, a partir dos 20, 25 anos aproximadamente, o disco intervertebral, ele começa a perder um pouco de água. Com isso, ele fica um pouco mais baixo, né? E o núcleo que fica dentro dele fica um pouco mais móvel, então você tem chance de ter mais hérnia de disco, por exemplo, a partir de uma idade, a partir dos 20, 30 anos de idade. Eu acho que a hora de procurar um médico é quando você tem uma dor persistente. A dor, normalmente hoje você tem 40% da população mundial com dor. E isso, e melhora amanhã ou depois da manhã, não tem nenhum problema. Então aquela dor que você tem agora, toma um analgésico e melhora, fica de olho nela, mas não é alarmante. Agora, tem que se procurar uma ajuda, uma dor persistente. Segundo o ortopedista, apesar das dores serem comuns com a idade, em apenas alguns casos há necessidade de cirurgia. Aquela dor que é crônica, um dia está mais forte, um dia está menos forte, então isso é uma coisa que é passível de tratamento. Então você vai no médico, faz o diagnóstico e o tratamento inicial sempre é conservador, né? Com remédio, com analgesia, com fisioterapia e às vezes alguns bloqueios. Aí você vai aumentando a intensidade do tratamento até chegar numa cirurgia. Mas eu sou cirurgião e a minha última opção é a cirurgia. Então você tem uma queixa, vai no médico, daí o primeiro tratamento é conservador, exceto em algumas emergências
que, por exemplo, o paciente tem uma dor forte nas costas, aí ele começa às vezes a perder urina, tem dificuldade de esfíncter, então o pé fica com dificuldade de movimentar, ele tem perda de força nas pernas, por exemplo. Então, isso é uma urgência, tem que ir logo no pronto-socorro e resolver. Apesar do desgaste natural ao decorrer dos anos, é possível prevenir as dores na coluna. O exercício físico, atividade física, boa postura, isso retarda um pouco esse problema. Claro que, assim, nada demais, né? A coisa, assim, bem para condicionamento físico. Então, isso retarda um pouco esse problema. Então, assim, se você sempre tem o costume de um exercício, sempre tem o costume de fazer alguma academia, pilates, enfim, esses exercícios, a chance de você ter um problema diminui, mas não quer dizer que você não tenha, né? Porque isso é um processo anatômico, não tem como, a gente envelhece e com isso vai junto tudo, né? Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, queremos agradecer ao Dr. Barbie por a gentileza da entrevista. Mas agora, gente, é claro que vamos acolher o assunto hoje, coluna já. Você está vendo que já está aqui nos estúdios. O doutor Fabrício Dias Assis, ele é médico intervencionista em dor e também anestesiologista. E aceitou o nosso convite brilhantemente aqui, vai nos esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre coluna. Doutor, seja bem-vindo, né? Eu quero agradecer de coração, primeiramente, ao senhor, à Clínica Singular, que sempre foi muito solícita aqui ao Vídeo Saúde. Mais uma vez o senhor está aqui, doutor. Né? Eu é que agradeço, em meu nome, em nome da clínica, Frei, mais esse convite. E é sempre uma honra para a gente estar aqui com você nesse programa que é tão assim, educativo e tão bacana. Graças. Doutor, mais de 1.300 médicos já passaram por aqui, doutor. Graças 1.300? a Deus. Né? Há quantos anos o senhor está? Né? Já vai fazer uns 15 anos já, doutor, né? Graças a Deus, hein? Né? Isso é o serviço à comunidade, né, doutor? É um serviço à comunidade. E vocês sempre foram muito solícitos, então eu quero agradecer de coração. E quem agradece é quem está em casa, né? Quem agradece é porque sabe que hoje vai ter uma aula sobre coluna. Eu abri o programa perguntando, você já ligou para o seu vizinho? Já ligou para a sua vizinha? Está sofrendo de dor, enfim, né? Doutor, vamos começar com o básico e aos poucos a gente vai interagindo assim. Qual é a principal função da nossa coluna, doutor? A principal função da nossa coluna, na verdade, são duas. É a de sustentação do nosso corpo e de proteção do sistema nervoso, que ela protege por dentro dela, tá, a medula espinhal, que dá origem aos nervinhos que vão para os braços, para as pernas e vão inervar os nossos órgãos também. Então, ela tem essas duas funções principais, a de sustentar o corpo e de proteger a medula espinhal. Ou seja, do neurônio, sistema nervoso, passa tudo, vai até o dedão do pé, passa pela... a comunicação passa por dentro da coluna, doutor. Né? Isso mesmo. Lembrar que o crânio ela é uma estrutura óssea que contém dentro o cérebro e a outra parte do sistema nervoso, que é a medula espinhal, ela está contida dentro dessa estrutura óssea que é a coluna vertebral. Então, sustenta... E qual é a relação entre isso? Se sustenta, doutor, assim, entre a obesidade e a coluna? Já quero jogar o senhor já no... A obesidade, mecanicamente, ela vai aumentar a pressão sobre a coluna e vai aumentar, então, também o desgaste, vai acelerar o desgaste que é produzido, como o Barbie brilhantemente disse, Dr. Barbie, aí, nessa introdução, que a partir dos 20, 25 anos, nossa coluna o disco começa a degenerar, começa a envelhecer. A partir dos 20, 25 anos, doutor? Já dá Uns mais cedo, outros mais tarde. E esses fatores, como a obesidade, são importantes de determinar quem vai envelhecer primeiro ou não também. Entendi. Doutor, a gente viu a matéria e a nossa repórter perguntou para uma senhora que estava assim, com o filho no colo e o filho estava com a mochila. Então, estava com dois pesos, o filho e a mochila. O filho e a mochila, ou seja... já é uma carga, né, muito grande. Mãe é mãe tem força para tudo, a gente sabe disso, né? Mas assim, é uma criança que de repente já desde pequeno já leva um sobrepeso, uma mochila exagerada, né? Já pode ali, ou seja, uma criança já pode ter problema de coluna, doutor? Sem dúvida. Eu já atendi no meu consultório crianças de 12, 13 anos com discos degenerados. 12, 13 anos, doutor? 12, 13 anos, com já dor lombar, procurou ajuda por dor lombar. A gente sabe que muitos casos, ou até a maioria deles, são assintomáticos. O paciente tem uma hérnia de disco na ressonância, mas não tem sintoma, não tem dor. Então, essas, podemos dizer, crianças, né, de 12, 13 anos, já tinham dor e procuraram por dor e já tinham uma degeneração discal
importante. Agora, então, cuidado que deve ter, nós estamos aí em plena atividade escolar, doutor, final de semestre aí, então tem que ter um cuidado, os pais têm que ter um cuidado, sim. Em que sentido? Com o peso da mochilinha das crianças, doutor? Tem que ser um peso adequado, acho que no máximo 5 quilos, depende da idade da criança, né? Também, da estrutura, né? Mas criança como aquela já, a gente está falando de 12, 13 anos, em torno de 5 quilos, eu acho que é suficiente, e uma mochila que seja ergonomicamente adequada também, né? A gente fala falando das crianças do assunto escola, mas assim, já que estamos no assunto de mochilas, muita gente vai trabalhar, doutor, e leva a mochila. As mulheres são especialistas em colocar a bolsa num lado. Muitos vão trabalhar também, colocam a mochila de um lado. Isso eu estou pendendo, né, Claro. O meu eixo e posso ter amanhã depois consequências, doutor? Pode forçar a musculatura e ter uma degeneração também mais avançada de um lado só, por exemplo, né? Entendi. Isso é comum em quem trabalha predominantemente com um lado, coisa assim, desenvolve a doença também predominantemente daquele lado, né? Um assunto... eu mais ou menos, doutor, assim, eu já peguei uma certa consciência, mas principalmente os homens têm a tendência de colocar a carteira, né, no bolso da calça, né, e vai sentar e tem aquele volume no bolso, né. Isso também, em certo sentido, no sentar com aquela carteira, vai interferir de uma forma ou de outra por essa repetição, doutor? Vai, Frei. A gente tem um músculo no bumbum que ele é chamado de músculo piriforme. E ele é uma causa importante de dor nas costas. Ele pode, inclusive, imitar uma hernia de disco, porque o nervo ciático passa dentro desse músculo, e se esse músculo estiver tenso, pode comprimir o nervinho ciático e dar uma dor que vai até o pé. E quem usa carteira muito volumosa, assim, e fica sentado bastante tempo, pode machucar esse músculo e ter uma síndrome do piriforme, que a gente chama, levando a uma dor nas costas que pode irradiar para a perna. Então, sim, o uso da carteira pode ser uma causa de dor lombar, sim. Nós temos uma pequena arte, né, diretor, assim, sobre o que pode causar isso, dor nas costas. Vamos lá. Então, doutor, assim, vamos comentando o que pode causar. Sedentarismo, má postura, excesso de peso, trabalhar com trepidação, por exemplo, motorista de ônibus, e problemas psicológicos, como estresse ou mau relacionamento interpessoal. Então, doutor, tudo isso pode causar? Isso mesmo. Então, eu estava dizendo que a obesidade pode acelerar o processo da degeneração da coluna. E todos esses fatores que foram falados também. Então, uma falta de atividade física adequada ou mesmo um excesso de atividade física adequada, né? Então, os atletas de alta performance, normalmente, também eles têm uma degeneração mais avançada, porque fazem um esforço além do que seria o ideal. Entendi. Então, o tabagismo, o uso do álcool diminuem a nutrição da coluna, aceleram a degeneração discal também. Como é que é o tabagismo e o uso do álcool? O uso do álcool, cigarro, né? E bebida acelera o processo de degeneração, é isso? Degeneração do disco, diminui a nutrição do disco, acelera o processo da degeneração do disco também. Como foi dito, a obesidade, pessoas que trabalham carregando pesos, por exemplo, você disse mesmo, uma mãe, às vezes é muito comum a gente ver no consultório pais que chegam com filhos novos e começaram com dor nas costas depois que começaram a carregar as crianças no colo. Então você aumenta a pressão, você aumenta o peso, aumenta a pressão na coluna e tem mais chance de desenvolver uma hérnia de disco e coisas assim. Agora, hoje, o que é muito importante também, Frei, é o fator genético, né? Então, a gente tem dado uma importância muito grande a esse fator como uma das causas importantes de dor também. Então, tem populações que são mais susceptíveis a desenvolver dor lombar. Por exemplo, né? Tem polimorfismos genéticos relacionados a vários genes hoje que são estudados e relacionados com dor lombar. Então, tem pessoas que têm uma genética que favorece a que tenha dor lombar, quando é estudada mais a fundo, né? Então, a parte genética também hoje é muito importante em determinar as pessoas que vão ou não ter dor lombar. Então, basicamente, cuidar da coluna, prevenir a dor na coluna, é manter uma vida saudável, ter uma atividade física de rotina, e de preferência uma atividade física que seja
com alguém que tenha conhecimento, com um fisioterapeuta, com um profissional que seja, né, bem orientada, vamos dizer assim. Esses hábitos que a gente tem, doutor Fabrício, assim, de chega no sofá e se joga, né? Ou de repente cai um objeto, o ideal não é abaixar, é agachar, né? Para buscar um objeto que caiu, enfim. A gente tem um hábito errado no dia a dia, isso, né? Por exemplo, sentar, cruzar as pernas, doutor, assim, também já... Esses hábitos corriqueiros do dia a dia, é uma forma também de dar um toquezinho, assim, de prejudicar a coluna? Sim, a postura inadequada. A gente vai acabar forçando a musculatura ou mesmo... tem trabalhos mostrando que quando a gente está sentado de uma maneira inadequada, a gente aumenta até em 11 vezes a pressão dentro do disco do que quando a gente está deitado. Nossa. Então, a postura também é muito importante, que a gente tenha posturas adequadas e ergonômicas para proteger, né, e prevenir a dor também. Além disso, a parte psicológica, que foi falada ali, também é bastante importante. Então, vários são os fatores que vão fazer com que o estresse crônico, por exemplo, leve o paciente a ter dor. Então, o paciente, quando está com estresse crônico, a musculatura dele normalmente está tensa. Entendi. E também a gente lembrar que a coluna é sustentada pela musculatura também, né? E se a musculatura está tensa, ela puxa mais as articulações, ela puxa mais os discos e vão também aumentar a pressão, favorecendo a degeneração. Doutor Fabrício, assim, eu vou perguntar para o senhor sobre massagem, vou perguntar sobre... Tem um monte de assunto aqui, eu estou aproveitando para fazer a minha pergunta, porque eu quero saber. Eu tenho coluna também, eu quero me proteger, quero me cuidar. Eu estou esperando a sua pergunta, viu? Agora, doutor, assim, quais são as doenças, digamos assim, os sinais? Por exemplo, assim, o problema é da coluna, mas eu não sei. Está doendo o pé, pode ser da coluna. Está doendo a cabeça, pode ser da coluna. Está doendo o maxilar, pode ser da coluna. Ou seja, não é só a coluna em si, né? Mas pelo problema da coluna, eu posso ter outras ramificações e outros sinais de alerta que o corpo está dando, doutor? Não sei se eu me expressei bem, doutor. Expressou bem, é uma pergunta muito interessante. Aqui cabe algumas considerações muito importantes para a população. Por exemplo, a cefaleia cervicogênica, que é uma dor de cabeça causada por uma inflamação na coluna cervical. Ou seja, a pessoa tem dor de cabeça, dor mas na coluna cervical, a origem e é a coluna. o paciente tem dor de cabeça. E a gente recebe muito esse paciente no consultório, que normalmente está sendo tratado como enxaqueca, como uma cefaleia tensional por aí, e o paciente tem a origem na coluna cervical. Então, vocês que têm dor, principalmente no pescoço, e que vem para frente, provavelmente essa dor tem origem na coluna cervical. É uma dor de cabeça mais contínua e a gente pega muito pacientes assim no consultório, né? A coluna cervical, ela pode referir a dor para os braços. Então, o paciente que tem uma hernia de disco na coluna cervical pode ter uma dor que irradia do pescoço até a mão, por exemplo, né? Na coluna torácica, pode referir para o tórax ou para a barriga. E na lombar, isso refere até ao pé. Então, pode pinçar o nervo ciático, né, comumente falado, e a dor pode ir até o pé. Então, dependendo da área onde a coluna está afetada, isso pode fazer com que a pessoa tenha dor em diferentes partes do corpo. Como a gente acabou de falar, da cabeça aos pés mesmo. Entendi. Né? Olha, gente, que interessante. De repente, assim, você tem uma dor, né, uma dor latejante na cabeça e vai lá e toma remédio para a cabeça, para a dor de cabeça normal, quando, na verdade, a origem é a coluna. Assim, qualquer outra parte do corpo. A origem pode estar na coluna. Não digo que é o 100%, mas pode estar também. Por isso que é importante verificar de vez em quando, assim. O senhor falou, assim, doutor, assim, que é a questão da postura. Eu estou pensando, assim, em quem... já não dorme bem, já não acorda bem, já acorda cansado, já acorda irritado, acorda assim, com dores, enfim. Tem alguma posição ideal para proteger a coluna, doutor, assim, na hora de dormir? Deitado, a posição que mais diminui a pressão da coluna é deitado de lado. De lado. Né? Deitado de lado. E o ideal é que tenha um travesseiro também entre os joelhos, né? Para diminuir a pressão nos quadris daí. Entendi. Então, a posição mais confortável para a coluna é deitado de lado e com o travesseiro também entre as pernas. Ah, gente, quantas informações. Esse foi só o primeiro bloco, gente. Vem muito mais informações. Eu quero receber aí a sua pergunta, a sua participação. Então, não sai daí. Esse é o Vídeo de Saúde, vai para o primeiro intervalo, mas volta já só para você, porque você merece.